Olá, que Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma vez na fé e daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da cura, a oração da libertação e a oração das portas abertas. Só que antes eu quero entregar para você a palavra do dia, que está no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 20. A Bíblia diz assim, E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então você veja que essa mulher, ela sofria com a mesma doença, uma hemorragia grave, há mais de 12 anos. E a Bíblia relata no contexto que ela passou na mão de vários e vários médicos e nenhum médico conseguiu ajudar ela gastou muito dinheiro. A Bíblia relata que ela gastou tudo que possuía e ela só ia de mal a pior. Mas quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela disse consigo mesma: se eu apenas lhe tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Ou seja, ela não conhecia Jesus, ela não tinha intimidade com o Senhor Jesus, mas quando ela ouviu falar da fama de Jesus, então ela determinou dentro dela. A Bíblia diz que ela disse consigo mesma, ou seja, ela determinou: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. E quando ela tocou, a Bíblia diz que o milagre aconteceu e ela foi curada da sua enfermidade. E o mesmo vai acontecer na tua vida, porque o milagre, ele se manifesta através da fé. E essa mulher, ela manifestou a fé dela. Você veja que ela não viu para crer, não, mas ela creu antes de ver o milagre acontecer. Então você veja que tem pessoas que esperam o milagre acontecer para depois crer, para depois acreditar no poder de Deus. E essa mulher não. Ela primeiramente creu e depois ela viu a manifestação do poder de Deus. Você não pode esperar ver para crer. Você não pode esperar o milagre acontecer para você começar a acreditar, começar a crer na palavra de Deus. Não, você precisa crer antes do milagre acontecer. Você precisa crer antes do impossível ele se tornar possível. Isso é fé, isso é confiança. E digo mais, essa mulher, ela não tinha intimidade com Deus, não. Ela não era uma frequentadora da igreja, ela não era uma pessoa religiosa, não. Mas quando ela ouviu falar da fama de Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus curava os doentes, libertava os cativos, os endemoniados, então ela tomou posse dessa palavra, ela creu e ela determinou: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. E quando ela tocou, o contexto da Bíblia diz que quando ela tocou, o milagre aconteceu. Mas o milagre não aconteceu na hora que ela tocou na veste de Jesus, não. O milagre, ele aconteceu quando ela, lá na casa dela, lá na rua, onde ela estava, lá atrás, quando ela determinou: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Então, lembre-se disso. O milagre, ele não começa a acontecer na hora que você, peraí, eu estou curado, a dor sumiu, a doença desapareceu. O milagre não acontece nessa hora. O milagre, ele acontece muito tempo atrás, quando você profetiza, quando você determina. Então você que precisa de um milagre, determina agora: eu vou beber da água, eu vou ficar curado. Determina agora, o pastor vai orar, eu vou consagrar água junto com o pastor, e quando eu beber, eu vou ficar curado. Determina. Não espera o milagre acontecer, não. O milagre começa a acontecer quando você começa a determinar e profetizar, tá certo? Então essa é a palavra do dia. Determina, profetiza o seu milagre e você vai ver ele acontecendo na tua vida, tá bom? Prepara um copo com água, porque neste momento nós vamos falar com Deus. É momento de oração. Segura o copo com água, fecha os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua presença mais uma vez. A tua palavra diz que aquela mulher hemorrágica, ela determinou: se eu apenas lhe tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Ela determinou. Meu Pai, eu sei que o milagre, ele começou a acontecer não apenas quando ela tocou na orla da veste de Jesus, não,
mas o milagre, ele começou a acontecer quando ela determinou, quando ela profetizou. E é isso que acontece na vida daquele que crê. O milagre, ele se manifesta justamente quando nós determinamos, quando nós profetizamos. Então faça agora o milagre na vida dessa pessoa. Cura, meu Pai, o doente, o enfermo. Liberta, meu Pai, neste momento o cativo, e faz aquilo que homem nenhum tem poder para fazer. Da mesma forma que o Senhor tocou naquela mulher que sofria 12 anos com hemorragia, toca nessa pessoa que está há anos com dores na sua coluna, com dores no seu corpo. Toca nessa pessoa que há anos está lutando contra a diabetes, contra, meu Pai, a doença de Chagas. Essa pessoa, meu Pai, que está lutando contra a doença na pele, uma alergia, uma lepra. Meu Deus, toca nessa pessoa que sofre com doenças nos seus ossos. Ah, meu Senhor, eu não sei qual é a doença, qual é a enfermidade que essa pessoa está enfrentando, mas eu te peço cura, liberta, transforme, faça o impossível acontecer, para que o teu nome venha a ser glorificado, que o teu nome venha a ser exaltado, engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Eu também te peço, abençoe essa água, coloca nessa água a unção da cura, da libertação, que quando essa pessoa tomar dessa água, que ela venha receber um milagre. Abençoe o dia dessa pessoa, que o dia venha a ser maravilhoso, venha a ser um dia extraordinário, que milagres venham a acontecer durante o dia. Entrega o livramento, a proteção, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, amém? Então beba da água nesse momento e receba o milagre que você tanto precisa. Lembre-se dessa palavra. O milagre, ele não aconteceu, ele não começou a acontecer quando aquela mulher tocou na veste de Jesus, não. O milagre começou a acontecer quando lá atrás ela dizia: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curado. Então o milagre, ele começa a acontecer quando você começa a profetizar. O milagre começa a acontecer quando você começa a agradecer, a determinar. E aí o milagre, ele já começa a se materializar na sua vida, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique agora no botão inscrever-se, clique também no sino das notificações e todos os dias participe conosco das orações da fé, porque eu tenho a certeza que o Deus que nós servimos, ele vai mudar a história da tua vida, tá bom? Um abraço, um beijo no seu coração e fique na fé.